Hoje a gente vai falar sobre o nosso código genético e como ele se expressa. E não há dúvida, vários trabalhos mostram que o FTO tem sido associado ao aumento da obesidade. Então, os trabalhos foram inicialmente desenvolvidos até para se descobrir se haveria uma alteração do nucleotídeo único, os SNPs, que se correlacionavam com diabetes tipo 2, e aí se observou essa correlação do FTO com a obesidade, e essa relação é claramente estabelecida, mas o ponto é, hoje, a gente pode conduzir uma alteração baseada nesses exames? Então, toda vez que a gente fala sobre obesidade, a gente está pensando num paciente que tem excesso de energia e reflete como é que a gente pode utilizar no dia a dia. E ao longo também de todas as NutriWeeks, a gente sempre buscou mostrar para vocês que a nutrologia ela não isola os pacientes. A gente aprende que essa utilização de energia num atleta pode ter grandes aprendizados para a gente utilizar num paciente obeso. Numa pessoa idosa, vai ter grandes aprendizados para a gente utilizar num atleta. E na aula de hoje não vai ser diferente. Então, eu trouxe um artigo falando sobre nutrição personalizada, seria uma nutrologia de precisão, pensada nesses exames nutrogenéticos com o que tem de mais avançado. Eu trouxe ela porque os atletas costumam ser muito mais arrojados, ou seja, se expõem a novos exames, novos procedimentos para descobrir se vai ter alguma vantagem. E existem vários e vários estudos sendo debatidos, e eu trouxe para vocês aqui alguns, vou enfatizar alguns deles, mas o que tem sido mais discutido é em relação a macro e micronutrientes, e aí entre os ergogênicos a gente pode enfatizar aí a cafeína. O ponto é sempre o mesmo, se faz um exame para avaliar a alteração do nucleotídeo único, se o paciente tem esse SNP alterado, e uma vez que tem esse SNP alterado, se isso seria capaz, de fato, de mudar clinicamente, ou seja, faz o atleta correr mais, faz o atleta ser mais rápido, pular mais longe, pegar mais força. Então, o que os trabalhos são claros em mostrar é que ainda não é o momento de dizer dá para fazer ou não dá para fazer. Os trabalhos ainda são muito pequenos, então não dá para sair estimulando o paciente, principalmente quando o investimento para fazer esse tipo de exame é muito alto. Existem alguns que se destacam, como avaliar essa alteração do CYP1A2. O que é isso? É uma alteração do metabolismo da cafeína. Então, se observou que algumas pessoas, quando foi se avaliar pacientes que tinham infarto agudo do miocárdio, então é um trabalho esse que foi publicado no JAMA, mostrou que os pacientes que tinham infarto agudo do miocárdio tinham consumo de café diferente. E aí se observou que os pacientes que tinham essa alteração, eles tinham uma maior dificuldade em metabolizar o café e se colocavam com maior aumento da pressão arterial e maior aumento da frequência cardíaca com menor consumo de café. E você deve ter refletido, bom, clinicamente a gente observa que algumas pessoas têm mais dificuldade mesmo de metabolizar o café. Então, será que clinicamente é o momento de fazer esse trabalho? Bom, a ciência já foi feita, o artigo avaliou 1.114 pacientes que tinham sido passados por um infarto agudo do miocárdio e, na prática, é mais uma informação útil para a gente associar. Depois, quando a gente fala de composição corporal e nutrogenômica, ó quem aparece de novo aqui, o FTO. Então, o FTO é, sem sombra de dúvida, quando a gente correlaciona esses SNPs, essas Single Nucleotide Polymorphisms, os polimorfismos de nucleotídeo único, a sua associação com a obesidade. Mas o que todo mundo quer saber sempre é, será que não tem um suplemento? Eu mostrei para vocês que a cafeína é mais estudada. E depois, qual é o melhor alimento? Será que eu não posso comer algo e ter uma resposta mais rápida? Será que eu posso colocar, como esse artigo aqui colocou, uma dieta low carb contra uma dieta low fat? E mais do que isso, fazer o exame genético e saber quem vai ter uma melhor resposta? Então, esse artigo aqui avaliou 609 pacientes. E acho que a grande vantagem desse artigo é que, além de ter colocado os pacientes submetidos aos exames e à dieta, é que ele é um trabalho de crossover, ou seja, os pacientes são submetidos a uma dieta low carb, esperam um intervalo que é chamado de washout, ou seja, para ele voltar às condições que ele tinha antes do exame, e depois ele é submetido a uma dieta low fat. Os mais apressados, quando olham para a conclusão do trabalho, entendem que o trabalho mostra que todos os pacientes, independente de ter feito uma dieta low carb ou uma dieta low fat, tiveram uma perda de peso significativa. Mas quando a gente vai olhar o detalhado, e aqui eu comparo do primeiro lado o low carb e do outro lado o low fat, cada linha dessa significa um paciente diferente. Então, quando a gente olha no primeiro gráfico e observa o paciente nessa linha vermelha aqui, ele perdeu menos peso com a dieta low carb do que ele perdeu com a dieta low fat. Ou seja,
O grupo total, houve perda de peso significativa fazendo as duas dietas. Mas se você olhar para cada paciente, houve pessoas que tiveram mais perda na low carb e outras que tiveram mais perda na low fat. Isso faz total sentido quando a gente junta com as nossas discussões de outras NutriX, como flexibilidade metabólica, adaptação metabólica. Ou seja, não adianta fazer o exame, você tem que saber interpretar, você tem que saber o que fazer com a prática do dia a dia para individualizar.